Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Boa noite, igreja. Olha, antes de tudo, eu vou querer dizer que se eu gaguejar, vocês ignoram, tá? Porque todo mundo tem Deus no coração e vai ignorar. Pra mim é uma honra poder estar aqui e ter sido convidada, né, pra poder falar sobre pra vocês. E o tema que a gente está usando é recalculando a rota. E eu acho que, assim como muitos de vocês, eu também tenho uma história de quando Deus mandou eu recalcular minha rota. Pra quem não sabe, eu gosto muito de ler. E isso é a minha vida inteira. E aí um dia eu decidi que eu ia começar a escrever. E eu vou ser sincero, eu era muito ruim. Eu era muito, muito ruim. E eu tentei de tudo. Eu tentei escrever romance, eu tentei escrever suspense, eu tentei escrever tudo quanto é possível, assim. E eu não gostava de nada. Pra mim, nenhum livro estava bom, nenhum personagem estava bom, nenhuma história estava boa. Tudo parecia robótico, tudo parecia esquisito. E eu pensei que, cara, eu acho que eu que não tenho o dom pra fazer isso daqui. Porque eu sentia que, pra escrever, eu precisava falar alguma coisa. Eu não queria escrever uma história qualquer que fosse entreter você ali durante 5 minutos e é isso daí e acabou. Eu queria alguma coisa que realmente fosse fazer algum tipo de diferença. E durante meus vários anos de leitura, eu descobri Crônicas de Nárnia. Não sei se vocês conhecem o filme. E aí eu percebi que tinha o leão, né, em Crônicas de Nárnia, e a história era muito parecida com Jesus. E aí eu comecei a perceber que tinha muita coisa que eu conseguia identificar na Bíblia. Fui pesquisar sobre o autor, descobri que C.S. Lewis é cristão. Li outros livros dele. E aí todos os livros dele são mais teológicos, né? Tirando Crônicas de Nárnia, todos os livros são um pouco mais teológicos. Mas aí eu fui pesquisando. E aí eu fui lendo outros livros e descobrindo outras pessoas que também eram cristãs e também escreviam. E todos os livros tinham uma mensagem, eles tinham o que dizer. E aí um dia eu olhei para aquilo ali e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero escrever igual essas pessoas. Eu quero ter alguma coisa para falar e eu quero falar de Jesus. E aí eu descobri, a gente chama esse gênero de falar de Jesus durante os livros, a gente chama de ficção cristã. Ficção cristã é um gênero literário que a gente vai ter elementos de uma ficção, realmente. Então, personagens inventados, histórias inventadas, cenários inventados, ambientes inventados, mas que todos eles têm uma coisa muito familiar, que é falar sobre a fé cristã. Então a gente vai ver histórias que se baseiam em personagens, representações de personagens, representações de Jesus, ou até alguma coisa que realmente alguns temas que são muito comuns na igreja: perdão, amor, reconciliação. Então são todos os livros que voltam para a fé cristã. Os livros têm uma mensagem, e a mensagem principal é falar sobre Jesus. E aí eu falei, bom, eu vou começar a escrever esse negócio. Peguei uma história que eu tinha engavetada há muito tempo. Comecei a tentar mudar ela para que ela se encaixasse dentro desse padrão. E ficou horrível, mais uma vez. Ficou muito ruim de novo. E aí eu cheguei à conclusão, falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é para mim, eu desisto. Realmente, não vou mais fazer. E aí, em 2021, eu fui numa Bienal do Rio. E aí a minha mãe, a minha vida inteira, falou para mim, vai pra Bienal, vai conhecer autor. Não fica comprando de gente que você já conhece. Não fica comprando de famoso. Vai conhecer as pessoas, vai conversar com os autores. E aí eu fui para poder ir nesse pedaço que ficam os autores desconhecidos. E eu lembro que um livro me chamou muita atenção, a capa dele, que era Sereia Sem Dons. Nunca vou esquecer aquele livro. E é baseado na história da Rainha Esther, da Bíblia. E aí, quando eu conheci a autora, que ela estava lá, eu perguntei, mas isso aqui é uma ficção cristã? E aí ela falou para mim, sim, é ficção cristã. E aí ela me
me apresentou para outras meninas que também estavam ao redor dela, que também eram todas escritoras de ficção cristã. E aí eu fiquei em choque, porque na minha cabeça, além de ser ruim para escrever, porque eu já achava que eu era ruim, mas além de ser ruim, também não dava dinheiro, né? Porque você vai se dedicar para fazer um livro, aí você vai falar de Jesus. Se autor no Brasil quase não vende, imagina um autor que fala de Jesus, gente, não ia ter lucro, eu ia gastar dinheiro à toa. E era isso que eu pensava. E aí quando eu vi aquelas meninas na Bienal, eu falei, gente, eu acho que talvez seja possível ganhar pelo menos R$1. Porque se elas estão na Bienal, não tem como. E aí eu lembro que eu conversei muito com elas, eu não lembro quem foi, eu sei que tinha alguém comigo, e essa pessoa me dedurou e falou que eu escrevia ficção cristã. Não lembro quem foi, deve ter sido alguma amiga minha. Mas elas me deduraram, né? Ela me dedurou. E aí todo mundo ficou muito animada, falando, ai, você escreve, não sei o quê. E aí eu fiquei meio, não escrevo, não. Eu parei porque eu era ruim. E aí elas falaram, não, mas a gente precisa de gente pro reino. E falaram. E aí eu lembro que teve uma que estava lá, que na verdade era mãe de uma das meninas, que ela pegou na minha mão. E aí ela falou, Natália, elas só estão aqui porque Deus quis. Porque todo mundo falou para elas que elas eram malucas de gastar todo o dinheiro delas, pagar uma viagem para a Bienal, porque ninguém era do Rio, e começar a vender aqui. Todo mundo disse que elas eram loucas. Mas para Deus nada é impossível. Então, se você sente no seu coração que você tem que escrever, faz. Eu lembro que naquele dia, eu saí da Bienal com 6 livros, porque eu comprei o livro de todo mundo. Uma oração, porque todo mundo orou por mim. E com a voz de Deus falando muito forte no meu coração, volta para o caminho que eu coloquei você desde o início. E aquilo ficou ardendo no meu coração, e Deus falando para mim, eu dei o dom para você. Eu te mandei escrever. Você acha que você teve vontade de fazer isso do nada? Você não teve vontade do nada. Eu mandei você fazer. E eu quero que você fale da minha palavra através da escrita, porque foi o dom que eu te dei. E aí eu voltei a escrever. E, inclusive, meu primeiro livro, publicado de fato, foi esse daqui. É o meu filho. Fala que é meu filho. Esse livro aqui, ele se baseia na história da mulher do fluxo de sangue, em um versículo de Efésios. E eu acho que vale a pena, porque eu acho que essa pessoa um dia vai ver essa live. Esse livro aqui, ele só está acontecendo por causa da Dayana. A Dayana era minha pastora numa antiga igreja, e ela obrigou um ministério de dança, que eu era do ministério de dança, ela obrigou a gente a ler Efésios. Obrigou mesmo, eu não queria ler, ela obrigou. E aí um dos versículos me chamou a atenção, eu falei, cara, se isso aqui fosse um livro? E aí eu acabei incrementando a história da mulher do fluxo de sangue junto, e foi sem querer, porque não era a ideia, mas acabou entrando. E esse foi o meu primeiro livro publicado. Depois disso veio outros, eu recebi convite, inclusive de editora, para fazer. Mas esse livro aqui só é possível porque Deus mandou eu recalcular a minha rota. E é isso que eu vim falar para vocês hoje. Então, eu lembro que eu falei que esse livro aqui era a mulher do fluxo de sangue, né? A gente vai falar sobre ela. Por favor, abram a Bíblia em Marcos 5, versículo 25 ao 34. Marcos 5, do 25 ao 34. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Os discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim?
Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Convido a igreja a fechar os olhos para a gente poder entrar no momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite, Pai, por mais um momento que o Senhor separou para que possamos estar aqui na tua presença. Pai, nesse momento eu quero te pedir para que tudo que seja meu se esvaia, Pai, e que o Senhor se faça presente nesse lugar. Que o teu Espírito Santo fale as palavras e que eu não diga aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração e o que o Senhor sabe que essa igreja precisa. Em nome de Jesus, amém. Jesus, ele havia sido chamado para um caminho. No livro de Marcos, a gente vê vários milagres. E nesse capítulo 5, ele tinha acabado de passar pelo Gadareno, acabado de expulsar os demônios. E aí Jairo chega para ele e fala que a filha dele está morrendo. Pede para que Jesus vá até a casa dele. Jesus concorda e começa o caminho até a casa de Jairo. No meio desse caminho, uma mulher que está há 12 anos sofrendo de uma hemorragia constante se enfia dentro da multidão e toca na roupa dele. E ele sente. A mulher do fluxo de sangue, ela não tem um nome conhecido na Bíblia. A gente não sabe a idade dela, a gente não sabe de onde ela veio, a gente não sabe nem se ela era de lá. Mas a gente sabe que por 12 anos ela sofreu. E a gente também sabe que ela foi curada por Jesus. O texto, ele vai nos mostrar três pontos essenciais para serem seguidos quando a gente quer recalcular a nossa rota. Porque a mulher do fluxo de sangue recalculou a rota dela. E o primeiro ponto é que quando a gente quer recalcular a nossa rota, a gente deve seguir a rota que Jesus está. A mulher do fluxo de sangue, ela tentou de tudo. Ela, durante 12 anos, ela foi em médicos, e médicos, e médicos, e ela gastou tudo que ela tinha. Gente, imagina, se a gente, às vezes, com uma gripe, com uma dor, a gente já vai para o pronto-socorro, a gente já vai para a UPA. Imagina se você ficasse 12 anos sangrando, 12 anos sentindo dor, 12 anos em enfermidade. A gente estaria desesperado, provavelmente. Então, ela tentou tudo que ela podia fazer. E aí teve um momento que ela ouviu falar de Jesus. E ela decidiu seguir o caminho que ele estava. Ela olhou para onde ela estava, ela viu o caminho que ela estava seguindo. E ela viu que não estava dando certo o caminho que ela estava fazendo. Então ela decide recalcular a rota dela e ir atrás de Jesus. Quantas vezes em momentos difíceis, em momentos de sofrimento, a primeira coisa que a gente faz é sair do caminho de Jesus? Quantas vezes quando a gente está sofrendo ou quando alguma coisa ruim acontece, a primeira coisa que a gente faz é parar de orar, é parar de ler a Bíblia. Pelo menos eu sempre fui assim. Durante muito tempo, eu fui essa pessoa. Eu lembro que eu achava engraçado porque eu via as pessoas falando, não, a gente, nos momentos felizes a gente esquece de Jesus. E no meu caso era o contrário. Nos momentos tristes eu esquecia de Jesus. E como essa mulher, por muitas vezes a gente se vê em caminhos que a gente está tentando fazer de tudo, a gente está na força do nosso braço, a gente está indo atrás de um monte de pessoa, a gente está pedindo conselho para fulano, para ciclano, para o amigo, para o vizinho, para o cachorro, para o papagaio, a gente está pedindo conselho para todo mundo, menos para quem realmente pode ajudar a gente, que é Jesus. A gente esquece de procurar Deus. E essa mulher, ela mostra para a gente que quando as coisas estão difíceis, tem que procurar Jesus. A gente precisa entrar no caminho que Ele está fazendo. A gente precisa olhar ao redor e ver, gente, para onde Jesus está indo? É para lá? Então eu vou também. Eu lembro que quando eu não conseguia escrever nada, eu orava. E foi um hábito que eu acabei adquirindo. Travei numa cena, eu vou orar. Eu procurava o direcionamento de Jesus, porque, bom, primeiramente que eu meio que estava tentando escrever sobre Ele. E eu precisava falar sobre Ele. Então, quem é melhor para falar sobre Jesus que o próprio Jesus? Eu lembro também que quando eu estava na dúvida de que curso eu ia fazer, qual faculdade eu ia fazer, eu orava. E eu pedia, Deus, fala para mim qual é a faculdade. Deus, fala para mim qual é o curso. Porque por muito tempo, quando eu estava num momento difícil, eu ignorei.
E às vezes Jesus estava tentando falar comigo, mas eu não estava ouvindo. Porque eu não estava no mesmo caminho que ele. Então eu precisei aprender, e é uma coisa que eu ainda aprendo, constantemente, a recalcular as minhas rotas. E prestar atenção em onde está Jesus e para onde eu posso ir junto com ele. Quando o caminho é difícil e você não sabe o que fazer, olha para Jesus, porque ele vai te dar a direção. Quando queremos recalcular a nossa rota, precisamos esperar a multidão. Eu esqueci de ler o versículo no primeiro ponto, acabei de perceber isso, mas eu vou me retratar agora. Quando queremos recalcular a nossa rota, a gente precisa esperar a multidão. Marcos 5, 30 a 31. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Nem vocês já andaram numa multidão? Uma multidão de verdade. Assim, que tu não consegue ver o outro lado. Tem uma pessoa na sua frente, uma pessoa do lado, uma pessoa do outro, uma pessoa atrás, você não consegue nem respirar. Calçadão de Caxias, eu pensei exatamente nisso. Gente, já foram em Calçadão de Caxias na época do Natal? Melhor. Gente, na época de compra de material escolar. Eu ia pra lá e eu falava pra minha mãe: eu não consigo sair daqui sem pelo menos esbarrar em 10 pessoas. E tinha gente que parecia que eu ia me levar junto. Então imagina, gente, tinha uma multidão toda indo para um lado. Tinha muita gente, porque se a gente já faz multidão para famoso, imagina a multidão que não estava sendo formada para Jesus. Estava todo mundo andando atrás dele. Essa mulher, ela entra dentro da multidão e ela toca em Jesus. E se é difícil a gente andar na multidão, imagina achar alguém dentro da multidão. Ela estava muito perseverante, ela queria muito aquilo. Ao invés de desanimar na multidão, a mulher perseverou. Porque ela podia ter visto aquela multidão toda e falado: ixi, gente, tem muita pessoa, não vou entrar. Não, até eu achar ele, já foi embora. Não adianta, eu não vou fazer. Ela podia ter pensado isso. Porque quantas vezes a gente não desiste no primeiro obstáculo? Quantas vezes a gente não desiste na primeira dificuldade? Quantas vezes a gente não sai da igreja porque teve briga com alguém? Isso acontece. Mas essa mulher, ela viu o obstáculo. E ela falou: quer saber? Eu vou em frente. Eu vou perseverar. Eu vou conseguir o que eu vim buscar. Ela olhou para Jesus, ela viu o caminho que ele estava fazendo e ela falou: eu vou atrás dele. E ela foi. E assim ela foi curada. Às vezes a gente se preocupa muito com o destino que a gente está tentando chegar. A gente se preocupa muito com onde a gente vai chegar. E a gente esquece que a caminhada tem a mesma importância. A gente esquece que é a caminhada que molda. A gente esquece que é a rota que a gente está fazendo que vai transformar. A gente esquece que é essa rota que vai fazer com que a gente consiga, de fato, chegar naquele destino pronto para aquilo. O destino é importante. Chegar onde Deus mandou é importante. Mas o caminhar, o mudar a rota, o recalcular o trajeto também traz ensinamento. E também pode ter milagre enquanto você está indo. Jesus estava andando. Ele estava indo para um lugar. E no meio do caminho, uma mulher chegou. Tocou nele. E ele liberou a cura. O destino dele não era aquela mulher. O destino dele era chegar na casa de Jairo. Mas no meio do caminho, essa mulher apareceu. Às vezes a gente está tão perdido e sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, que a gente esquece de olhar para Deus. E a gente esquece que a gente precisa caminhar. E a gente esquece que durante a caminhada vai ter obstáculo. A gente fica tão focado em chegar em um ponto, em chegar em algum lugar, que a gente, quando aparece o primeiro obstáculo, a gente desanima. Porque, poxa, mas eu queria chegar lá, não queria parar aqui. Eu queria chegar lá, não queria passar por isso. E aí a gente desiste. Quantos ministérios não tem gente que abandona porque teve alguma dificuldade? Assim como a mulher do fluxo de sangue, a gente precisa perseverar. A gente precisa passar por um caminho, a gente precisa passar por um processo. Escrever um livro não é fácil. E o maior desejo de um escritor é ter o livro pronto. Escrever é chato. Eu não quero escrever. Eu quero ter a ideia e eu quero que ele saia pronto. Escrever é chato.
Mas eu vou confessar que é a minha parte preferida, porque é onde eu vou amadurecendo. E de verdade, é o momento que Deus fala comigo. Se eu preciso aprender muito sobre algum ponto específico, se eu preciso muito de alguma área específica da minha vida tratada, eu já sei o que eu preciso fazer para Deus falar comigo. Eu preciso sentar e eu preciso escrever. Porque quando eu faço isso, quando eu vou desenvolvendo uma história, os meus personagens vão passando exatamente pela mesma coisa que eu estou passando. E assim, eu amadureço e eu chego no meu destino final. Às vezes não fisicamente, mas eu aprendo. Para conseguir a cura, para conseguir mudar o caminho, a gente precisa passar pela multidão. Quando a gente quer recalcular a nossa rota, quando a gente quer seguir os passos de Jesus, a gente quer seguir o caminho dele, a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que passar pela multidão. A gente tem que passar por obstáculo. É ruim, a gente não quer. A gente quer que seja fácil, mas não é fácil. Jesus mesmo já dizia, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala pra gente, vai ser difícil, mas não se preocupe, eu tô com você. E eu vou fazer você chegar lá. Quando a gente quer recalcular a nossa rota, a gente precisa ter fé e coragem. Marcos 5, 33 e 34. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quando a gente fala sobre o fluxo de sangue na Bíblia, a gente está se referindo a um período menstrual da mulher. E de acordo com a lei de Levíticos, vou até ler para vocês, Levíticos 15, 19 e 20, quando uma mulher tiver o fluxo de sangue de menstruação, ficará impura por 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até o entardecer. Tudo sobre o qual ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o qual ela se sentar ficará impuro. A mulher do fluxo de sangue era impura. Ela não devia estar na rua. Ela não devia passar por uma multidão, e muito menos ter tocado em Jesus. Ela teve que ter coragem para vencer isso. Ela teve que ter coragem para sair, enfrentar os obstáculos dela, seguir o caminho que Jesus estava fazendo e tocar nele. Voltar nosso caminho para Jesus, recalcular a nossa rota para Jesus, requer coragem. Às vezes você vai andar na contramão do mundo. Você vai ser chamado de chato, careta, ainda mais jovem. Você vai ser chamado de muitas coisas. Você vai ouvir muita coisa. Mas requer coragem. Se você quer seguir os caminhos de Jesus, se você quer seguir o caminho que Ele está fazendo, se você quer realmente ter uma vida com Cristo, você precisa de coragem. A gente precisa de coragem para aceitar Jesus, levantar a mão e vir aqui na frente. Imagine o resto da caminhada se você não precisa. Se para o ponto inicial você precisa. Muita gente quer ter a vida mudada. Muita gente quer um milagre, muita gente quer a cura. Mas pouca gente quer pagar o preço. Poucas pessoas têm a coragem de ir atrás disso. A mulher, ela precisou de muita coragem para deixar a casa dela, entrar no meio da multidão e buscar por Jesus. No meu meio literário, a gente tem uma referência muito grande que é a Sara Guzella. A Sara Guzella, inclusive, foi uma das meninas que eu conheci na Bienal. E eu lembro que quando eu conversei com ela falou que todo mundo falou que ela era doida. Porque ela morava em Minas, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha para imprimir os livros dela e vir para a Bienal e vender. E ela não vendeu tudo. Ela voltou com pouquíssimo lucro, mas para ela valeu a experiência. E a Sara, a vida inteira ela ouviu isso quando ela estava escrevendo. Você vai escrever ficção cristã, isso não dá dinheiro. A Sara perseverou, a Sara teve coragem, ela continuou. E hoje, ela não é só uma grande referência dentro da ficção cristã, como ela já foi publicada por uma grande editora do Brasil, que inclusive é a mesma do C.S. Lewis, que é muito famoso. E ela fez uma feira de livros só de ficção cristã. Ela fez a Bienal cristã, ela fez a Bienal crente. Só tem livro cristão lá. E virou referência, gente. O sonho da vida de todo mundo é poder vender os livros na FEFIC, que é a feira dela. O povo viaja de outro estado. Eu saí do Rio para ir para lá. Ela virou uma grande referência. Ela teve coragem. Eu tive que ter coragem. Esse livro aqui que eu escrevi,
ele ficou pronto durante 1 ano. A capa estava pronta, a diagramação estava pronta, estava tudo pronto. E eu segurei esse livro durante 1 ano, basicamente, para até publicar ele na Amazon, porque eu não tinha coragem. Falei, gente, vou fazer isso daqui. Eu vou gastar meu dinheiro à toa. Eu gastei meu dinheiro à toa, primeiramente. Já gastei porque eu já tinha feito. Mas eu pensei, gente, eu vou fazer isso daqui, não vai ter uma pessoa que vai ler. Eu vou ficar muito triste. Não sei quantas pessoas já leram, vou ser muito sincera. Mas eu já tive muitas pessoas que mandaram mensagem para mim falando que se identificaram com a personagem. Que de alguma forma o livro foi edificante. Que mudou a vida dela, que mudou o olhar dela para alguma coisa. Isso para mim vale mais que qualquer coisa. A gente vai mais do que dinheiro. Saber que eu consegui, junto com Deus, porque foi Ele que me deu a história. Mas saber que de alguma forma eu consegui fazer o ID, eu consegui falar de Jesus para alguém que eu nem conheço, eu nem sei quem é a pessoa, ela está lá do outro lado do mundo. Saber que eu consegui fazer isso para mim vale mais que qualquer coisa. E foi uma coisa que eu comecei a dizer muito depois que eu publiquei o livro, que era, gente, se eu conseguir alcançar uma vida, para mim já é o suficiente. Para mim isso daí já é ser publicada por uma gigantesca editora, já é ter todo o lucro do mundo. Eu só preciso conquistar uma pessoa. Isso aconteceu. Então, para mim, já valeu. E, acima de tudo, para a gente recalcular a nossa rota, a gente precisa ter fé. Sabe, a mulher, ela poderia ter saído da casa dela e ter tido a coragem de enfrentar a multidão. Mas se ela não tivesse fé de que tocando um pedacinho de pano da roupa que Jesus estava usando, se ela não tivesse fé de que tocando ali ela seria curada, talvez não tivesse valido de muita coisa também. A fé sem obras não vale nada. Mas as obras sem fé, às vezes também não. Então a gente precisa acreditar e a gente precisa ter fé de que Jesus sabe o que está fazendo. Quando a gente recalcula a nossa rota, a gente precisa ter fé de que Deus está mostrando o caminho. Deus está com você durante o caminho inteiro. E Ele está caminhando junto. O salmista fala, eleva os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Às vezes, quando a gente precisa de direção, a gente tem que olhar para Deus. Mas não adianta você olhar para Deus se você não tem fé de que Ele sabe o que Ele está falando para você. E para concluir, talvez hoje você tenha vindo para cá parecido com essa mulher. Talvez não sangrando, de fato, espero, mas sangrando emocionalmente, ferido emocionalmente, se sentindo isolado, se sentindo indigno, se sentindo impuro, se sentindo sem valor, se sentindo esquecido. Mas hoje, eu creio, Deus está aqui. E Ele está dizendo para você que quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem saída, quando você não sabe o que fazer, você tem que olhar para Ele. Deus está dizendo para você que no mundo você vai ter aflição. Não tem como não ter. Mas que está tudo bem, porque Ele está com você. Deus está dizendo para você, tenha coragem, tenha fé, porque eu estou do seu lado. E eu vou te fazer ser corajoso, eu vou te fazer ter fé. E eu vou estar com você. Quando os obstáculos aparecem no seu caminho, persevere. E acima de tudo isso, tenha fé e tenha coragem. Pois o nosso Deus é o Deus que cura. O nosso Deus é o Deus que restaura. E é o Deus que direciona. E Ele é o Deus que recalcula a nossa rota e nos coloca de volta no caminho que Ele separou. Exatamente onde você deveria estar. A gente tem um Deus muito grande. E a gente tem um Deus que tem muita misericórdia da gente. Que mesmo quando a gente teme e a gente sabe o caminho, Ele vem pra você e fala assim, oi, tudo bem? Você lembra onde eu mandei você ir? Então, volta. Deus fez isso comigo. Chegou pra mim e falou, oi, você lembra quem te deu esse dom? Você lembra o que eu mandei você fazer? Então, volta pro caminho que eu coloquei você desde o início e faz. Eu tive que aprender a recalcular a minha rota. Eu tive que aprender a confiar. Eu tive que aprender a olhar para o caminho que Jesus estava fazendo. Eu tive que aprender a superar a multidão. E eu tive que aprender a ter fé e ter coragem. E eu não me arrependo de ter aprendido tudo isso. Deus não te trouxe aqui à toa. E eu gostaria de convidar o nosso pastor para estar orando por cada um de vocês. Feche seus olhos. Fica de pé, igreja, por favor.
Feche seus olhos. Vamos orar. Fala com o Senhor. Hoje, Natália, ela trouxe uma palavra em relação ao rumo, à rota da nossa vida. Talvez você esteja seguindo por um caminho pelo qual Deus não calculou para você seguir. E você sabe que você precisa recalcular essa rota, que você precisa recalcular o teu caminho, que você precisa voltar para a direção que Jesus te colocou. Se você é essa pessoa, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da tua presença, dizendo de todo o coração que nós precisamos voltar para a rota que o Senhor planejou para nós. Senhor, o coração de muitos aqui tem passado por tristeza, por depressão, por ter andado longe dos teus caminhos, por estar seguindo num caminho que o Senhor não determinou. Nós hoje queremos voltar para esse caminho. Nós queremos voltar para a rota que o Senhor planejou para nós. Se você fez essa oração pela primeira vez, querendo voltar para a rota que o Jesus calculou para você, levante sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. Senhor, eu quero voltar para a rota. Deus te abençoe, filho. Glória a Deus. Mais alguém quer voltar para a rota que Jesus calculou? Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Deus abençoe aqui. Glória a Deus. Ia pedir para vocês que levantaram as mãos, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Ajuda ela aqui com o bebê, filha, por favor, para ela poder vir aqui. Vem cá, filha, que a gente quer orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. Vem cá que a gente vai orar rapidinho. Vamos estender as mãos para cá, igreja. Glória a Deus. Vamos estender as mãos. Pai, está aqui essas duas almas diante da tua presença, dizendo que precisam recalcular a rota em direção a Jesus. Pai, obrigado pela coragem que elas tiveram de levantar as suas mãos e estar aqui diante da tua presença, dizendo que precisam de ti, que precisam recalcular o caminho na tua direção, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida. Escreva o nome delas no livro da tua salvação, ó Pai. E que essa igreja ajude-os, Pai, a prosseguirem te conhecer, a conhecer teus caminhos e nunca mais saírem da tua direção, da tua rota, Pai. Abençoe a vida delas e tudo que elas dizem que é delas. E que, Pai, elas tenham a vida delas transformadas para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós a te oramos. Amém, amém. Dê um aplauso ao nome de Jesus. Glória a Deus.